Olá pessoal, nossa aula de hoje via Moodle, em questão do coronavírus, tenho certeza e espero que estejam todos muito bem. Lembrando que na aula passada paramos no tema competência da Justiça do Trabalho. Parei com vocês falando sobre a questão da greve, a competência da Justiça do Trabalho para julgar os distritos de greve e falamos das ações possessórias decorrentes do direito de greve, que também compete à Justiça do Trabalho. Passei inclusive a súmula vinculante número 23 do Supremo Tribunal Federal. Dando continuidade a esse importante tema, aquilo que será julgado no Justiça do Trabalho, aquilo que foge da Justiça Laboral, falar com vocês outras questões importantes. Primeiro tópico de hoje, questão da relação de consumo. Esse tema relação de consumo, gente, lembra, isso foge, não é da Justiça do Trabalho, esse tema relação de consumo. Quem vai julgar a relação consumidor-fornecedor é a Justiça Estadual, a Justiça Comum, por muitas vezes. E lembra que se eventualmente o prestador de serviço quiser receber o dinheiro que eventualmente trabalhou, aí sim vem para a Justiça do Trabalho, mas relação de consumo, Justiça Estadual. Um outro tema importante, questões que envolvem representação sindical. A base sindical do sindicato profissional. Olha, qual o local do sindicato, a abrangência do sindicato num município, 2 municípios, aqui na Baixada. Como é que funciona isso? Essa representatividade para discutir representação sindical também é da Justiça do Trabalho. Então olha só, juiz do trabalho julgando não apenas reclamação trabalhista, mas também temas que envolvem representação sindical. Muito se questionou, e os remédios constitucionais? Nós temos vários remédios constitucionais. Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de junção. Esses remédios serão julgados por onde? Se for um remédio decorrente de um processo laboral ou que envolva uma relação de trabalho, a competência é nossa também. Será julgada aqui na Justiça do Trabalho. Por exemplo, o mandado de segurança, sabemos que é um remédio constitucional para garantir um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Esse remédio constitucional vai ser julgado aqui se a autoridade coatora for vinculada na relação laboral. Olha, por exemplo, os demais remédios constitucionais, se tiver vinculação com a Justiça do Trabalho, nós aqui também temos competência para julgar esse tipo de remédio constitucional. Lembrando que dependendo da autoridade coatora, pode estar no seu trabalho ou eventualmente em outra esfera. Um tema muito importante para vocês que estão agora no 4º ano da nossa querida faculdade. Se eu chegar para vocês e falar assim, olha, e o trabalho voluntário, como é que funciona? E o trabalho de estagiário, como é que funciona? Lembrando, voluntário é aquele trabalho que nós temos aqui, a não recebimento de salário. Aqui muito comum na cidade de Santos o trabalho voluntário da nossa querida Santa Casa, temos as amarelinhas da Santa Casa. Olha, se eventualmente acontece alguma coisa que tenha que se discutir algum direito para essa voluntária. Mas não recebe nada, não é empregada, é voluntária, vamos discutir aonde? Trabalho voluntário, tudo aquilo que for decorrente do exercício do trabalho voluntário, também será aqui a nossa Justiça do Trabalho que vai julgar esse tipo de situação. Um outro exemplo, um outro tema de bastante polêmica também. Hoje não mais tanto, mas lembra, o estagiário, vocês que estão fazendo estágio. Olha, eu não sou empregado, eu sou estagiário, mas eu quero desvincular o meu estágio e tentar o reconhecimento no vínculo empregatício. Professor, olha, eu estou lá todo dia, pessoalidade, sou subordinado, cumpro ordens, não posso mandar ninguém no meu lugar e recebo ao final do mês a minha remuneração. Por que eu sou estagiário então e não empregado? Se eventualmente quiser levar essa discussão para reconhecimento de vínculo empregatício como empregado e não estagiário, se assim for o entendimento, vai ser a Justiça do Trabalho que vai dizer se é o estágio ou se é um trabalho aqui de reconhecimento de vínculo empregatício. Outro tema que gerou bastante polêmica e o pessoal fica na dúvida na hora de ingressar com a ação. O advogado, quando não recebe os seus honorários, olha, a nossa verba alimentar, os honorários advocatícios, como é que fica? Lembra, honorários advocatícios, gente, tem previsão lá no Estatuto da Advocacia, é verba alimentar nossa dos advogados e, eventualmente, se nós não recebermos pela essa prestação do serviço, a Justiça Laboral, nesse ponto, não vai julgar. Tem uma súmula 363 do Superior Tribunal de Justiça, onde acabou com essa discussão dizendo justiça comum.
Então, no dia a dia, se o advogado tem contrato de honorários e não recebeu, executa o contrato lá na Justiça Estadual. Se não tem contrato de honorários, como é que funciona? Ele tem que entrar com uma ação de arbitramento de honorários, também lá na Justiça Estadual, para que o juiz arbitre a verba devida naquela prestação de serviço. Nesse caso específico, lembra, não é a Justiça do Trabalho que vai julgar essa ação. Professor, Justiça do Trabalho vai julgar processos criminais? Cuidado, né? Os chamados crimes contra a organização do trabalho, exemplo, crime de falso testemunho, crime da escravidão, né? Lembra, nós não temos competência para julgar processos criminais. Esses crimes contra a organização do trabalho serão julgados lá na Justiça Federal. É a Justiça Federal que vai julgar esses processos de crime contra a organização do trabalho. Lembrando que na aula passada nós falamos daquelas ações indenizatórias, ou seja, danos estéticos, danos morais, danos materiais. Súmula vinculante número 22 do STF pacificou esse entendimento. Justiça do Trabalho que vai julgar todas essas ações decorrentes de dano moral, de dano estético e também de dano material. Pontos importantes também, gente. Lembra? Falar um pouquinho sobre duas situações. Primeiro, penalidades administrativas. Segundo, contratos de empreitada. Como é que funciona a questão das penalidades administrativas? Vamos lá. No exercício da relação de emprego, no exercício da atividade como empregador, como empresa, pode ocorrer que ocorram algumas situações que envolvam penalidades administrativas. Exemplo, olha, aquela empresa deve ter obrigatoriedade de exercer o cartão de ponto, não tem cartão ponto, chega um fiscal, vai lá e autua. Eu quero discutir essa autuação em juízo. Eu não concordo com essa penalidade administrativa, eu não concordo com a multa imposta. Olha, tivemos algumas situações, por exemplo, vi alguns casos onde a empresa pagava o vale transporte em dinheiro e não pagava o vale, né, em espécie, como diz a lei. Foi lá o fiscal e autuou a empresa. Deu dona empresa, mas eu pagava o vale transporte ao empregado. Não concordo com essa multa, eu quero discutir essa multa. Primeiro ponto, penalidade administrativa, nós temos os recursos administrativos próprios, né? Faremos o recurso administrativo no âmbito administrativo. Em caso de não deferimento, em caso de não concordância, se eu quiser discutir isso e levar ao Poder Judiciário, lembrando que a nossa Constituição Federal garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, nós aqui teremos opção também de levar. Ah, mas de que forma? Vou entrar com uma ação, né, para declarar a anulação daquela infração, né, declarar a inexigibilidade daquela multa e discutir eventualmente a penalidade. Quem é que vai julgar esse tipo de ação? Lembra, penalidades administrativas decorrentes do exercício de empregado e empregador, é a Justiça do Trabalho também que vai julgar esse tipo de procedimento. E os contratos de empreitada, gente, previsto no artigo 652 da CLT, compete também às varas do trabalho conciliar e julgar os dissídios resultantes do contrato de empreitada. Então, olha só, vários temas, várias discussões, e com a emenda 45, conforme eu falei na aula passada, aumentou muito a nossa competência. Vamos então retomando. Penalidades administrativas decorrentes do exercício aqui na Justiça do Trabalho. Contrato de empreitada também. Professor, um outro tema importante, trabalhador portuário, chamados avulsos, aquelas pessoas que trabalham eventualmente ao órgão gestor de mão de obra. Para nós aqui é muito comum na Baixada Santista, em especial na cidade de Santos, pessoas vinculadas ao porto. Quem é que vai julgar esse tipo de ação? A dúvida ficava, porto, né, é uma área federal e será que é a Justiça Federal que vai julgar ou a trabalhista? Não. Justiça do Trabalho que vai julgar esse tipo de ação também, envolvendo trabalhador portuário, avulso e aquelas pessoas vinculadas ao ógimo. Uma questão importante, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, gente, famoso FGTS. Cuidado, se eu como empregado quero discutir o Fundo de Garantia, a ausência de recolhimento pela empresa, tá? Ou eventualmente diferenças do recolhimento, o empregador que ao invés de recolher 8%, recolheu 4%, por exemplo, essa diferença vai ser discutida via reclamação trabalhista, empregado e empregador na Justiça do Trabalho, sem problema nenhum. Só que cuidado, ficaram muitas ações de uns tempos para cá para discutir a correção do fundo de garantia. Olha, a correção do FGTS que está depositado na conta do trabalhador.
Esse tipo de ação, em especial, é lá na Justiça Federal, onde entraremos com ação contra a Caixa Econômica Federal para discutir a correção do fundo. Então lembra, as ações que vão ao FGTS, se for para discutir a correção contra a Caixa, lá na Federal. Se for para discutir a ausência de recolhimento pela empresa ou empregador, ou diferenças de recolhimento, será aqui também na Justiça do Trabalho. Tudo bem, gente? Então, com relação aos sistemas de competência material, ficamos aqui diversas situações concretas. Não confundam o que será julgado na Justiça do Trabalho, o que deve ser julgado na Justiça Estadual e o que deve ser julgado na Justiça Federal. Tudo bem? Um tema importante agora, quero falar um pouquinho do conflitos de competência. Nós falamos que tem vários tipos de conflitos de competência, vocês já tiveram em processo civil. Temos o chamado conflito positivo ou negativo, né? Quando mais de uma autoridade quer julgar ou quando nenhuma delas quer julgar, o chamado conflito negativo. Quem que vai julgar esse tipo de ação? Lembra, é da Justiça do Trabalho apenas a competência para julgar os conflitos entre órgãos com jurisdição trabalhista. Excepcionalmente, temos uma ressalva no artigo 102 da nossa Constituição Federal, que impõe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento dos conflitos entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores e entre eles e qualquer outro tribunal. No mais, conflito dentro e órgãos trabalhistas, é aqui a Justiça do Trabalho que vai julgar. E um tema hoje que eu gostaria de finalizar a nossa aula, falar um pouquinho de competência territorial e também da exceção de incompetência na Justiça do Trabalho. Com relação à competência territorial, chamada exceção de incompetência Hudson-Locke, prevista no artigo 651 da nossa CLT. A regra é muito clara, gente. O que eu citei como exemplo na aula passada? Citei a título de exemplo uma situação que envolveu a minha pessoa. Eu tenho domicílio profissional em Santos, nasci em Santos e trabalhei para uma empresa que com sede no Guarujá, uma filial no Guarujá e a sede em Ribeirão Preto. Nessa situação específica, quem me contratou foi a empresa em Ribeirão Preto, quem me paga foi a empresa em Ribeirão Preto. Só que eu trabalho no Guarujá e moro e tenho domicílio profissional aqui em Santos. Olha, se eu quiser processar essa empresa, vou entrar com ação aonde? Lá em Ribeirão, na sede da empresa? Olha, vou entrar onde? No Guarujá, no local da prestação do serviço ou eventualmente no meu domicílio. A regra prevista na CLT, gente, no artigo 651, é muito tranquila, muito fácil da gente lembrar. Sempre, regra, local da prestação do serviço. Presta o serviço no Guarujá, ação trabalhista no Guarujá. Presta o serviço em Santos, ação trabalhista em Santos. E assim sucessivamente. Essa competência territorial, ou a Hudson-Locke, em razão do local ou do lugar, depende de como vocês prefiram chamar, lembra que é sempre a regra o local da prestação do serviço. Só que ela não é absoluta, como falamos na aula passada, com relação à competência material. Ela é relativa, ou seja, pode ser prorrogável a requerimento das partes, ou se eventualmente eu entrar com a ação no local errado e ninguém reclamar, ninguém arguir a exceção de competência. Vou dar um exemplo. Nessa situação específica, eu trabalhava no Guarujá, devo entrar com a ação no Guarujá. Mas entrei com a ação aqui em Santos, porque para mim é melhor. Olha, minha casa é aqui, meu domicílio profissional é aqui, entrei na Justiça do Trabalho aqui em Santos. Se a empresa não se opuser, o juiz de Santos tem a sua competência prorrogada e vai julgar essa ação sem problema nenhum. Um outro tema importante, esse juiz de Santos, se não quiser julgar, ele pode arguir de ofício essa incompetência, como é a material, falamos na aula passada, de ofício ele vai falar, não posso julgar. A territorial não, ela não pode ser arguída de ofício. Se ninguém reclamar, o juízo aqui dessa cidade terá que julgar, porque ninguém arguiu exceção de competência. E alguns temas importantes também que envolvem a competência territorial. Os chamados agentes ou viajantes comercial. Aqui, gente, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil de visualizar. E a doutrina trabalha muito com o exemplo de agência bancária e o pessoal que trabalha em circo. Olha só, a regra é local da prestação do serviço. Só que suponhamos que eu não tenho um local fixo. O exemplo típico da pessoa que trabalha no circo. Imagina só, está uma semana na cidade de Santos, o circo vai para São Vicente, depois vai para o Guarujá. Ou então lembra uma pessoa que trabalha para um banco, onde ele chefia as gerências.
chefe da gerência aqui da região, trabalha com Cubatão, São Vicente, Praia Grande. Nessas situações, como é que fica a regra? Regra clara. Se porventura tiver alguma agência ou filial da qual aquela pessoa é subordinada, é nessa cidade que é a regra que ele deve propor. Olha, eu sou aqui um gerente de filiais aqui na Baixada Santista, mas sou subordinado a uma agência aqui em Santos e trabalho nas demais cidades da região. Ou seja, se eu sou subordinado a uma agência ou uma filial aqui em Santos, é em Santos que eu devo entrar com a ação. Olha, e se porventura não há subordinação, um exemplo aqui do pessoal que trabalha no circo, cada hora está numa localidade, vai entrar onde? Tá? Aqui, gente, deve entrar o último local ou a última localidade da prestação do serviço e, eventualmente, na do seu domicílio, se lhe for mais favorável. Tranquilo? Então, lembra aqui as chamadas exceções de competência e vamos falar um pouquinho sobre essas questões que envolvem a regra do artigo 651. Lembrando, a regra é clara, local da prestação do serviço. Cuidado, gente, para não confundir, falei na nossa primeira aula, a questão do direito material com o processual. O direito material a ser aplicado no processo trabalhista, temos aqui sempre a regra do local da prestação do serviço, o princípio da norma mais favorável, mais benéfica ao empregado. Só que, eventualmente, o direito processual é único para o Brasil inteiro. Então, nós teremos aqui em processo um só, baseado no princípio da territorialidade que falamos na nossa primeira aula no bate-papo esse ano. Lembra? Nós temos aqui a súmula 207 também do Tribunal Superior do Trabalho, que fala lá, a relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação do serviço e não por aquelas no local da contratação. Então lembra, direito material, local da prestação, direito processual, a regra é uma só para o Brasil inteiro, processo do trabalho é uno, é autônomo, com regras, princípios e ordenamento próprio. Tudo bem? Uma questão importante também que eu gostaria de falar com vocês. Aí aquelas situações onde envolvem foro de eleição, relação de consumo, contrato de natureza civil, muito comum aquelas cláusulas de foro de eleição, onde as partes pactuam o local. Eu falei para os senhores que a regra é o local da prestação do serviço. Mas o contrato de trabalho poderia ou não termos uma cláusula desse tipo. Exemplo, na hora de firmar a contratação, o empregador e o empregado colocam uma cláusula de foro. Qualquer dúvida proveniente da relação laboral será dirimida na cidade de Santos, na cidade de São Vicente, na cidade de Cubatão. Cuidado, gente. Essa cláusula de foro de eleição, que é muito comum nos contratos de natureza civil, não tem validade no contrato de trabalho. Então, para nós, a cláusula de foro de eleição não tem validade. Vai prevalecer o quê? A regra, local da prestação do serviço. Tudo bem? Para finalizar a aula de hoje, falar um tema importantíssimo. E as exceções de competência? O artigo 800 da CLT fala lá, apresentada exceção de competência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência trabalhista, em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido nos artigos seguintes. Então, cuidado, porque exceção de competência territorial, gente, antigamente, antes da reforma, era apresentada junto com a defesa em audiência. Hoje em dia, não mais. Recebeu a notificação para comparecer em audiência, recebe a notificação, tem 5 dias de prazo para apresentar a exceção de incompetência. Então temos aqui 5 dias de prazo para apresentar a exceção de incompetência e o juiz deverá o quê? Suspender o andamento do processo para julgar essa exceção. Tá suspendendo o andamento do processo, é claro, ambas as partes da exceção poderão produzir provas e assim, após a produção de provas, após a dilação probatória pertinente apenas a exceção de competência, lembra que o juiz vai ter que julgar essa exceção. Então, basicamente, se porventura entrou com a ação na cidade errada, a empresa tem a possibilidade, ao invés de ter que até aquela cidade apresentar defesa, não, entra com exceção de incompetência primeiro e o juiz vai julgar a exceção para depois, eventualmente, marcar a audiência ou una ou de conciliação da forma que ele achar melhor. Mas lembra, suspensão imediata do processo, apresentada exceção, dilação probatória e julgada a exceção de incompetência territorial.
Reforma trabalhista modificou o procedimento de exceção de competência. Antes da reforma era junto com a defesa, agora a partir de 5 dias após o recebimento da notificação para comparecer em audiência. Tudo bem, pessoal? Separei para vocês no material que está aí no Moodle também várias decisões do Judiciário envolvendo competência material e territorial. E lembrando também que o nosso debate em sala hoje no Moodle, após agora essa videoaula, será sobre o tema do quê? Trabalho intermitente. Então debateremos agora o trabalho intermitente. Estão todos convidados a participar do Moodle, também tirar dúvidas com relação à aula, à matéria e eventualmente a todo o conteúdo que foi dado. Muito obrigado mais uma vez, um beijo a todos e a todas e vamos continuar agora aqui online, ligados no nosso processo do trabalho. Valeu, beijos!